Bom, é o seguinte, hoje é feriado de Corpus Christi, a gente quer saber um pouquinho mais como... O que é, na verdade, né? Esse simbolismo todo, e a gente vai aprender tudo isso agora, porque eu já estou indo pra cá, ó. Bom almoço pra vocês. Obrigada. Chefe, muito Pra obrigada. você? Ah, eu quero. Ah, eu queria um pedacinho desse. Só um pedacinho, Tava tia. triste, eu quase toquei um violino Tá pra vendo? ela, porque ela falou, eu vou ter que sair. Foi. Ai, gente, sou eu, não vai dar pra comer tudo. Mas guarda gente que depois guarda. eu como. Tá bom? Ó, seguinte, Corpus Christi, uma celebração tradicional na Igreja Católica, que homenageia a Eucaristia. Aqui no Brasil é comum a confecção dos tapetes, né, de serragem colorida, de imagens bíblicas com a procissão. Aliás, é muito bonito. E para a gente entender melhor esse assunto, é claro que ele está aqui, olha, o teólogo Lucas Bertolozzi e meu amigo, e eu tô tão feliz que você tá aqui. Ai, e hoje, Tudo bem? e nesse dia, né, tão especial, eu tô ótima. Dia tão lindo. Você tá bem também? Melhor agora. Saudade de você, fazia tempo que a gente não Muito, se é verdade, encontrava. fazia tempo. Não é? Muito boa tarde. Olha, vamos falar de Corpus Christi. Acho que só da gente pensar na palavra corpo de Cristo, só aí é extremamente profundo. Profundo. É uma síntese do que é o próprio estado de igreja cristã como um todo. Tá. Ultrapassando até os limites da tradição católica, por mais que seja uma festividade que nasce Certo. no seio da Igreja Católica, mas, por exemplo, hoje mesmo estamos tendo a Marcha para Jesus dos nossos irmãos evangélicos. É verdade, que é Não por hoje. acaso, calhou de ser hoje exatamente porque é uma síntese do que é ser igreja, muito mais do que estar numa igreja. Tá. Ser a igreja, como diz o apóstolo Paulo, ele é a cabeça, o Cristo, e nós somos o seu corpo. Os seus membros. E aí, né, a gente tem aqui a Eucaristia. Eucaristia. Olha que coisa É a interessante. celebração da Eucaristia, o Corpus Christi, podemos dizer assim É também? é um realce da confirmação da celebração da Eucaristia. Tá. Curiosamente, Eucaristia do grego, cá, vem da palavra Eucharistos, que significa nada mais, nada menos que gratidão. Olha que coisa linda. Olha que bonito. Então, é a arte de dar graças. O próprio apóstolo Paulo, quando vai aconselhar os primeiros neteviar, os do caminho, que era o primeiro nome dos seguidores de Jesus. Quem são esses? Os do caminho, para mais tarde serem chamados de pequenos iluminados, pequenos ungidos, ou cristãos, Christos, ungido. Né? E aí ele fala, olha, vamos estender a celebração que tem uma origem judaica, mais tarde a gente pode falar sobre isso, Certo. mas agora ganhando um ressignificado de agradecimento, inclusive, desta extensão e memória do próprio corpo e sangue do Cristo. E ele falou isso, né? Então Jesus falou em memória. Façam isso para Em que se minha lembrem memória. de mim. Exatamente. Façam isso em minha memória. Então, toda vez que, independentemente, por exemplo, na perspectiva católica, isso é muito interessante. A Eucaristia é tratada como transubstanciação, ou seja, de fato, a hóstia e o vinho se consagram espiritualmente como corpo e sangue de Jesus Cristo, de fato e de direito. Algo muito parecido também acontece com os nossos irmãos ortodoxos, os cristãos do Oriente. Na perspectiva protestante, ela é ressignificada. Seja num sentido mais de consubstanciação, ou seja, o corpo e o sangue acontecem quando há a egrégora, a igreja reunida de fato, celebrando, ou numa perspectiva posterior ainda, é um ato somente memorial. Mas não importando esse aspecto teológico, gente, o mais importante é que quando a gente celebra o pão e o vinho, a gente está estendendo esse legado que Jesus concedeu justamente na última ceia. Aquilo que é celebrado toda Semana Santa, na quinta-feira da Paixão, quando ele lava os pés dos seus apóstolos, quando ele fala para Judas, vai e faça o que tem que ser feito. Alguém tinha a missão ingrata de ter que entregá-lo aos seus algozes. Sim. E ele pede, naquilo que até aquele momento era uma celebração judaica da Páscoa, o Seder de Pessah, ele ressignifica e fala, agora este pão sem fermento é a extensão do meu corpo de fato e de direito. E este vinho é a extensão do meu sangue de fato e de direito. E os católicos, né, quando recebem a hóstia, que na verdade a hóstia ela é feita de farinha, né? É farinha de trigo com água. Tem muitas pessoas que têm curiosidade, né? Sem fermento, a gente pode até... Quer ver? Olha, elas não estão consagradas, tá, gente? Elas só vieram para demonstração, Certo. então não há nenhum tipo de profanação de fé, porque normalmente quando ela é consagrada, o tratamento é outro. Tá. Essa é a versão hóstia mesmo, que é utilizada pelo sacerdote quando ele profere a consagração eucarística e tem as partículas menores que são entregues aos fiéis, né?
E ela é feita basicamente, hoje em dia ela é até feita na chapa mesmo, parece crepeira, prensada. Prensada. Mas se baseando justamente no maná, no pão, sem fermento, que a tradição judaica preserva até hoje. Na verdade, essa é uma versão já siríaca deste pão. Tá. Também sem fermento. É o pão sírio. É o pão sírio. Que a gente conhece. Na verdade, o pão hebreu, ele é mais crocante, porque ele é assado numa pressa maior. Porque representa o quê? Justamente este estado que o povo de Israel estava em fuga do Egito. Assim como o vinho, que é um vinho especial, e é curioso porque o vinho católico, ou utilizado nas celebrações eucarísticas, ele é o vinho canônico, ele é oriundo do vinho judaico também, e que tem uma forma específica de fermentação diferenciada de todos os outros padrões de vinícolas normais, vamos dizer assim. E ele tem um sabor também diferenciado. Modéstia à parte, é gostoso. É gostoso? Depois você prova. Eu desci a garrafa com a produção. É curioso, né? É curioso. E não Muito estão bom. consagrados, então não Tá. tem problema, mas eles representam justamente o amargor e, ao mesmo tempo, as conquistas do povo hebreu nesse processo de fuga para a Terra Prometida, fuga no caso do Egito. Então, Jesus ele vai ressignificar este seder de passar, né? Passagem, Páscoa, Tá. e ela ganha para a cristandade um sentido novo, especialmente a partir do apóstolo Paulo. Então os judeus guardam o sábado, no dia posterior ao sábado é quando os seguidores de Jesus, que viram em Jesus o Mashiach, o Messias prometido, ressignificavam a sua ceia. Dali nasce o domingo, domênico, o dia do Senhor. Ai, olha que Por isso que legal. para a sociedade cristã o domingo é que é lindo guardado. Muito bom. Aí, por exemplo, os católicos, quando eles estão na missa, aí eles recebem, né, a hóstia. Qual é a sensação, o sentimento que eu devo ter quando eu recebo? Porque tudo precisa de uma intenção, né? Exatamente. E mesmo se eu não for católica, como é que eu posso me beneficiar dessa intenção, mesmo que eu não estou lá na missa ou na igreja? Olha que pergunta linda, cá, pelo seguinte. Primeiro, a grande oportunidade que a gente tem de falar para o pessoal que está em casa que ser parte do corpo de Cristo é algo que transcende, olha que lindo o vídeo que está passando, né? No fundo, que é da própria consagração eucarística. Esse é o momento em que o sacerdote faz efetivamente a consagração, mas o pertencimento, o pertencimento ao corpo de Cristo é algo que acaba transcendendo justamente ao sentido de estar numa igreja propriamente dita. Tá. É quando a gente se dá em ação. Então, como que você se beneficia do processo eucarístico? É quando você entende que, independentemente da crença que você tenha ou não, você é extensão do próprio divino. Como Jesus disse. Olha que lindo, Jesus em nenhum momento atribuiu os seus prodígios, os seus milagres a ele próprio, senão à fé dos beneficiários. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então você já é a própria extensão do Cristo em si mesmo. Isso é um ponto muito interessante. Ponto 2. A sensação de quem recebe a Eucaristia ou uma Santa Ceia numa igreja evangélica é, como o próprio nome diz, Eucaristia de gratidão. Ah, então é o sentimento de gratidão. Em tudo dai graças, nos ensina o apóstolo Paulo. Ou seja, é a percepção de que eu estou de fato, de uma forma litúrgica, sacramentando essa verdade interior e anterior. Eu e o Pai somos um, foi o que Cristo disse. Isso se estende para cada um de nós. Você é um com a fonte de toda a divindade. Então, muito mais do que pedir, quando o sacerdote ou o pastor, ele eleva o pão, ele eleva o cálice, compartilha da hóstia, compartilha do pão e do vinho, de novo, não estou entrando no mérito teológico das mais diversas expressões do cristianismo, mas quando esta ritualização eucarística acontece e o devoto, ele comunga literalmente, por que ele o faz com respeito e com reverência? Muito mais do que pedir, é agradecer, porque aí tem uma lógica por detrás disso fascinante. A gratidão é o segredo, é a gratidão que realiza o milagre. Por isso que Jesus ele diz, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para uma montanha, vai para o lado de lá, ela vai. Que fé é essa? Não é simplesmente a sua capacidade de crer no invisível e no imaginável. É de você entender que você já é extensão da fonte que tudo gera. E a gratidão é a certeza, sem dúvidas. Ela concretiza. Você tem alguma dúvida que seu nome é Camila? Acredito.
Tem alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Está na sua certidão de nascimento. É. Camila, né? Camila que significa a sacerdotisa. Olha que coisa interessante. Eu já pesquisei uma Não vez. É a mesma coisa. Quando você tem a certeza natural, tal qual o nome é o nome que está no teu RG, Tá. de que aquela graça que você espera já vai te ser concedida sem dúvida, ela já aconteceu. Já aconteceu. Não tem erro. O segredo é a gratidão. A gratidão. Olha só que Por coisa isso incrível. a palavra Evcharistos. Eu agradeço, porque eu não há dúvida, eu não concebo a possibilidade do e se. Eu já recebi. Já é. E sacramentar, você estende esse prodígio do milagre, o milagre da ressurreição. Você ressuscita com o próprio Cristo. Da cruz você ganha uma nova vida a cada momento que você sacramenta isso. Ô Lucas, eu vou até aproveitar para a gente falar um pouquinho também sobre a Santa Ceia. Eu sei que tem cena de 2 filmes icônicos. O primeiro é o Da Vinci. Acho que é legal a gente mostrar a cena do filme para depois você comentar e fazer essa relação então com a Santa Ceia. Vamos lá. Ah, ele ali. Olha que interessante, essa ceia do emblemático filme O Código da Vinci, que ganhou muita polêmica, mas que, por sua vez, ela é inspirada num evangelho que não é o canônico, é o apócrifo, dedicado a São Filipe, um dos apóstolos. Ela traz aí toda essa... A Santa Ceia de Da Vinci, ela é emblemática, mas essa passagem específica, ela mostra, dentre as mensagens subliminares, olha que interessante, este triângulo invertido é o símbolo do quê? Do cálice. Aqui, ó. Olha que coisa interessante. Este movimento seria? Exatamente. A aqui, própria ceia de Da Vinci, ela tem várias nuances, tá? Artísticas. Ela incrível, foi decodificada uma música em toda a sua estrutura, né? É bem interessante. Mas o que seria isso? O cálice que, na verdade, é uma herança para todos nós. Nós somos também este graal, nós somos também este cálice sagrado, principalmente quando nós recebemos a própria Eucaristia, mas não só isso, quando nós assumimos em ação, porque São Tiago vai dizer que a fé sem obras é uma fé morta, então quando em ação a gente reproduz a nossa própria fé. É por isso que diz que Jesus vive, porque ele vive dentro da gente? A gente reproduzindo o que ele ensinou, tem é uma duas forma, nuances aí, né, exatamente, da gente mantê-lo vivo, vamos dizer assim. Jesus ele vai dizer que ele vai afirmar que ele voltaria. Antes ele promete o seu Espírito Consolador, o Paráclito, que é celebrado em Pentecostes. Por isso o Corpus Christi, que é na quinta-feira, exatamente 8 dias seguintes à celebração de Pentecostes. É quando se encerra a grande festividade de Pentecostes e sela todos nós como corpo de Cristo, como igreja que semanticamente significa aqueles que são chamados para fora. Para fora do quê? Da ilusão do eu e do meu, do sistema do mundo propriamente dito visível, mas desta consciência de eternidade aqui e agora. E só que esse retorno do Cristo, ele se dá não só no dia do grande juízo, mas aqui agora em cada um de nós. Então, ele vive eternamente como consciência lúcida, eterna, ressuscitada e vitoriosa, mas ele se estende em cada um de nós. Você quer falar mais alguma coisa dessa cena então, ou eu já posso ir para a próxima? Tem uma particularidade só muito interessante nessa obra. É que dentre tantas insígnias, e a gente poderia ficar aqui por horas a fio. Tem muitos detalhes. Muitos detalhes, mas você vê assim alguns questionamentos dos próprios apóstolos. Leonardo da Vinci ele trouxe uma série de questões até psicológicas, mas eu já disse e insisto, depois a gente pode aprofundar um tema só sobre a espiritualidade e a arte, mas até uma música foi descoberta nas últimas restaurações dessa obra, subliminarmente, e de fato é uma música linda. Depois pesquisem, que vale a pena. Incrível, Lucas. É incrível. muito interessante. Muito mesmo. Então, a gente parte para a cena do filme do Indiana Jones. Ai, é uma coisa Qual que é esse filme? emblemática. Indiana Jones e o É o Cálice Santo Graal. Sagrado. O Cálice Sagrado, tá. Porque é o seguinte, neste filme específico do Indiana Jones, dá uma nuance, inclusive sobrenatural, de qual seria o verdadeiro sentido físico. Então, a gente viu no Código da Vinci um sentido transcendente do cálice. O que é este Santo Graal? Nós, como corpo do Cristo. Mas numa representação física, numa matéria propriamente dita. Desde sempre foi uma saga, especialmente dos Cavaleiros Templários, dos Cruzados, resgatar, dentre tantas relíquias, o que seria o cálice utilizado na última ceia
Porque acreditava-se, até hoje, inclusive algumas ordens secretas, sociedades secretas, acreditam que ela concede a imortalidade física, além da imortalidade espiritual, nesse sentido teológico e transcendente. Então, muitos governos, inclusive do século XX, correram atrás deste santo graal, desde a Idade Média, e nesta cena específica, porque é tão emblemática, o vilão da história, ele descobre o local onde o cálice está, ele utiliza de forma coativa o Indiana Jones, que é um grande arqueólogo e pesquisador, para ler o mapa, ele atravessa o Vale do Escuro, é lindo, vale a pena, mas nesse momento ele tem que escolher o que seria o cálice e injetar nessa água pura para beber e ficar imortal. E ele cai na pegadinha do eu e do meu. Qual que é? É um cálice lindo, super sofisticado, arrojado, forjado no ouro, cravejado de esmeraldas e rubis, etc. Só que... E aí ele se condena. Porque, não é verdade, o cálice verdadeiro. O cálice utilizado por Jesus, evidentemente, até por razões históricas, era o cálice mais simples possível. A exemplo do que nós podemos ver aqui, forjado no barro, ou no bronze mais simples, ou ainda na madeira, muito mais simples que esse, aliás. Muito né? mais, muito inclusive. Mais. Até porque Jesus era um marceneiro, filho de marceneiro, José. Né? Então, esse filme ele traz esse ensinamento transcendente de que, na verdade, assim como Jesus nasce na manjedoura, o seu instrumento também é forjado na simplicidade. A grande riqueza é o que está por detrás disso. Nossa, que linda, Forte, né, a mensagem. Né? E é muito diferente, né? Acho que depois que a gente assistir novamente esse filme, a gente vai ter outra visão. Uma outra né? leitura. Uma outra leitura. Captar, muito interessante. Essa mensagem mesmo do próprio... Muito interessante. E também tem milagres muito. Que são relacionados aí a essa data, Corpus Christi. Eu queria que você me desse um exemplo de um desses milagres. O mais icônico, pessoal, o mais icônico é o famigerado milagre de Lanciano, que aconteceu em meados do ano de 750 da nossa era. Olha que coisa interessante. Olha. Era uma igrejinha dedicada a São Longuinho. Mas o São Longuinho, neste caso, é o soldado que teria espetado Jesus com a lança na cruz. Olha só. E era numa região, num vilarejo, uma igreja, na época, dedicada, cuidada pelos monges da Ordem de São Basílio. E ali estava tendo toque para missa normal, veja, no século VIII. VIII, né? E dali a pouco o padre está se paramentando, o monge, para celebrar a sua missa de domingo habitual, mas ele estava numa profunda crise de fé. Ele entrou numa crise porque ele começou a questionar se de fato o pão e o vinho, a hóstia e o cálice eram efetivamente o corpo e o sangue do Cristo, como pronunciado na missa. E como no caso da teologia católica, previsto na transubstanciação. E ele estava numa crise já há vários tempos, e naquele dia particularmente ele estava se sentindo indigno, mentiroso de celebrar a missa. Pois bem, no ápice da consagração, quando ele ergue a hóstia e diz: este é o meu corpo que será entregue por vós, façam isto em memória de mim, milagrosamente a hóstia se transforma em carne humana. Uau. E o vinho se transforma em sangue, que estão desde então e por mais de 12 séculos foram expostos ao clima, ao tempo, nunca sofreram nenhum tipo de, enfim, de condenação física, de alteração. Sangue AB positivo. Olha que coisa curiosa, o mesmo sangue que está no Santo Sudário em Turim, na sede dos padres salesianos. E esse milagre foi comprovado? 100% comprovado, inclusive é investigado até hoje, está exposto como a gente viu na foto. Você tem cálcio, magnésio e detalhe, a carne é de tecido de coração, de miocárdio. Do coração do ainda coração. Por cima. E viva, carne viva, com todas as proteínas e propriedades próprias, e sangue com glóbulos brancos e vermelhos vivos, de uma forma que confronta e desafia toda a ciência. Não é? Olha, que interessante, né? Que papo gostoso, e dá vontade da gente ficar aqui tanto tempo, Lucas. Obrigada. E para finalizar, só deixar esse recado para quem está acompanhando.
temos as tapeçarias, essa herança toda vinda dos essa portugueses. tradição tão linda. Essa tradição linda, mas pessoal, nós somos o corpo do Cristo. Muito bom. Lucas, muito obrigada. Gratidão, mais uma minha vez. Um bom feriado para você. Para todos nós. Não Deus demora nos para abençoe. voltar aqui? Só chamar. Ai, coisa boa demais. Então dá um beijo. Aqui, ó, @o Reverendo Lucas no Instagram.